Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. A apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. Você está ligadinho, ligadinha no programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. O Setebari tem cursos presenciais, turmas na segunda-feira e também aos sábados, à tarde. Também o Setebari tem um curso online, o Setebari EAD. Você pode se juntar aos demais acadêmicos de várias partes do Brasil e também do mundo. Pessoas que estudam no Setebari EAD. Você vai meditar juntamente conosco, neste momento, a respeito do seguinte tema: o sofrimento humano. E para falar a respeito desta temática, o nosso convidado especial de hoje é o professor Pedro Tertulino. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. E olha só, está aqui conosco nosso amigo de todas as manhãs, Newton Fagner, aquele que é ligado nos 220, aquele que decidiu cumprir todos os propósitos em uma só vida. Newton Fagner, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, meu amigo pastor Anderson Alexandre, muito bom dia a todos nossos queridos e amados ouvintes, muito bom dia, nosso convidado especial de hoje, pastor Pedro, muito bom dia a você que nos acompanha nesse sabadão. Estamos aqui mais uma vez, pastor, ao vivaços, levar o nosso ouvinte, claro, 100,5 Maringá, também o pessoal que acompanha também pelo Spotify, o pessoal que acompanha também no YouTube, claro, muito conhecimento com meu amigo, esse maravilhoso professor, pastor Anderson Alexandre. Newton Fagner, e hoje o nosso convidado especial é o professor, pastor Pedro Tertulino. Professor, seja muito bem-vindo. Amém, graça e paz de Jesus, pastor Anderson, Newton, os nossos ouvintes da Melodia FM, os que estão aqui no Paraná, no interior do estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, os que estão conectados pela Melodia, pela internet, todos vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Professor, hoje o nosso tema é o sofrimento humano. E eu quero já aproveitar o nosso tempo, já lhe perguntar o seguinte: professor, por que existe o sofrimento? Essa é uma pergunta interessante. Eu, aproveitando aqui que o nosso público é sempre tão abençoado, mandar um abraço para o pessoal lá da Primeira Igreja Batista Renovada de Marialva, todos os membros, em especial os obreiros que estão conectados com a gente. Deus abençoe a vida de vocês são uma bênção. E um abração para minha sogra também, a dona Angélica, a qual eu amo muito em Cristo Jesus. Olha, hoje, esse ano, o Brasil, na verdade, tem sofrido uma sucessão de tragédias que tem nos feito perguntar sobre isso. O Brumadinho, aquele incêndio no Ninho do Urubu que vitimou aquelas crianças, aqueles jovens atletas, as enchentes nesse ano no Rio Grande do Sul. E tudo isso, a igreja sempre é pressionada a responder essa pergunta: por que de tudo isso? Por que as pessoas sofrem tanto? Bom, essa pergunta, ela tem uma resposta teológica, ela tem uma perspectiva filosófica, mas hoje nossa proposta aqui é entender na perspectiva bíblica e teológica o porquê o sofrimento humano. Nós vamos olhar a Escritura Sagrada e nós vamos perceber que o sofrimento, ele é a consequência da queda, do pecado original. Então, o sofrimento, por que o ser humano sofre, é porque o ser humano, em Adão e Eva, caíram no pecado. Na nossa perspectiva conservadora, o primeiro casal, deu origem a toda a raça humana. Logo, se eles pecaram, toda a raça humana passa a ser, com eles, condenada à culpa do pecado original. E é por isso que, obrigatoriamente, todo ser humano sofre
Isso não é uma possibilidade. As pessoas, as mais pobres, sentem mais o sofrimento, mas as pessoas ricas também sofrem bastante. Isso é inerente ao ser humano. As pessoas do mundo desenvolvido sofrem, do mundo pouco desenvolvido também sofrem. E isso é um fato. O que também chama atenção, professor e os nossos queridos ouvintes, é que nós temos na Bíblia também algumas causas secundárias. Então, assim, nós sofremos porque somos pecadores, estamos no pecado original, e há causas secundárias. Então, você tem o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, que ele se aproveita do pecado da humanidade e faz a humanidade sofrer. Nós temos, por exemplo, Lucas. Jesus fala que aquela mulher encurvada, em Lucas 13, estava presa, sendo atormentada por Satanás. Então, o sofrimento também é causado pelo diabo e pelos seus demônios. O sofrimento também é causado por causa da maldade humana. Caim matou Abel. Nós sabemos que eles fizeram isso, Caim matou Abel porque ele era um pecador. Mas a maldade humana também causa sofrimento. É a maldade humana que a pessoa bebe e vai dirigir e atropela alguém. É a maldade humana em que uma criança é abandonada recém-nascida. É a maldade humana que faz com que alguém entre na casa de outra pessoa e roube essa pessoa, pratique violência contra essa pessoa. É a maldade humana que faz um médico ganancioso usar um produto que é nocivo à saúde humana. É a maldade humana. A maldade humana, a maldade e a negligência humana também causa sofrimento. Isso é muito importante quando nós olhamos o sofrimento nessa perspectiva. Sofremos porque somos pecadores, mas tudo isso, em consequência, nós temos também a maldade humana. Há também a maldade humana, o sofrimento causado pelas escolhas erradas. É o ser humano que escolhe. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem alimentos que fazem mal para a saúde. É o ser humano que escolhe consumir esses alimentos. Aí chega numa altura da vida, está lá com doenças, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, e aí a pessoa quer colocar essa culpa como se fosse Deus ou o diabo, mas na verdade foi uma escolha que ela fez. Foi decisões que ela tomou no decorrer de uma vida que levaram ela a sofrer com aquele problema, com aquela situação difícil. E também existem situações em que as pessoas passam por dificuldades por causa de propósitos elevados de Deus. Existem situações que a gente não consegue entender porque que Deus permite situações na nossa vida. É aquela pessoa que sempre comeu saudável, aquela pessoa que sempre tomou escolhas, fez escolhas escolhas bem honestas, bem racionais, mas passa por dificuldade. E aí nós não conseguimos explicar, mas existe sim um propósito de Deus por trás do sofrimento humano. Isso acontece. Nós temos a história de Jó, que é um exemplo clássico disso. A maldade humana, no caso ali você tem Jó tomando uma decisão em servir ao Senhor, mas mesmo assim ele vai passar por situações difíceis e não dá para explicar isso. Uma coisa que o ouvinte precisa entender é que existe a diferença entre aquele sofrimento autoimposto e aquele sofrimento que é uma consequência de servir ao Senhor. Jesus disse que aqueles que serviriam a Ele seriam aprisionados, perseguidos por causa do seu nome. Mas há também aquilo que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então, é importante que aquele que está passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, procure discernir o que está causando isso. É as atitudes que eu tomei, ou é um propósito de Deus para o meu amadurecimento e crescimento, enfim. O fato é que, respondendo a sua pergunta, professor, nós sofremos porque somos pecadores. E é por isso que a humanidade geme, como Paulo disse, geme com dores de parto até agora. Que tremendo, Newton Fagner, que explicação maravilhosa que o professor Pedro Tertulino acabou de fazer a respeito do sofrimento à luz da Bíblia. Vamos então aproveitar o nosso tempo e perguntar para o professor Pedro Tertulino o seguinte: professor, como a Bíblia concilia a ideia de um Deus bom
com o sofrimento de pessoas boas? Essa é uma pergunta clássica desse tema, né? Por que um Deus tão bom faz as pessoas sofrerem? Bom, de fato, a pergunta tem duas afirmações, só que uma é totalmente verdadeira, a outra não é totalmente verdadeira. A primeira é que um Deus bom, de fato, Deus é em essência bom. Tudo que é bom provém do Criador, tudo que é bom é de Deus. Deus é bom, Ele criou o mundo, tudo que Ele fez e o fez muito bem. Tudo isso é uma verdade inquestionável, um Deus bom. Criou sua humanidade e se relaciona com a humanidade criada desde a criação. Diferente da ideia do teísmo, que Deus criou e abandonou a criação, as leis, não, Deus é inerente, imanente, transcendente e imanente à sua criação. A grande verdade é que o fato de Deus ser bom não muda a outra questão que nós falamos há pouco, da humanidade ser pecadora. E aqui, gente, eu vou falar aqui para vocês de forma bastante clara, é pesado o que eu vou falar, mas é verdade. Se nós olharmos da perspectiva bíblica, até mesmo aquelas pessoas mais virtuosas, aquelas pessoas mais honestas, aquelas pessoas mais altruístas, elas não são boas em essência, elas são pecadoras. Quando você tem lá o texto de Marcos 10, chega um rapaz e pergunta para Jesus, ele tinha uma pergunta verdadeira: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, olha, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O menino disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Pensa num cara virtuoso, um rapaz muito temente ao Senhor. O que Jesus falou, então tá, só te falta uma coisa. Perceba que sempre vai faltar alguma coisa. Só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. E aí você percebe que o problema dele não era o que ele possuía, o problema dele era a ganância que ele tinha no seu coração, porque o dinheiro o controlava. Então, tudo isso, mesmo que uma pessoa seja muito virtuosa, muito altruísta, muito bondosa, não muda o fato de que ela está enquadrada em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pergunta deveria ser o oposto. Como um Deus tão bom, como um Deus tão santo, tão poderoso, ainda assim se importa com uma criação caída no seu pecado? É aquela pergunta famosa, né? O problema não é Deus ter odiado Esaú. A grande questão do texto é como um Deus bom poderia amar a Jacó, né? Romanos fala isso, né? Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, rejeitou Esaú, né? A pergunta não é como assim Deus odiaria Esaú. A questão é fácil entender como Deus odiaria Esaú pelo fato de ser pecador, mas o problema é como Deus poderia amar Jacó. E aí nós temos Romanos 5:8 que diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, se a pergunta é como um Deus bom pode permitir sofrimento para pessoas boas, não existem pessoas boas. O Sproul, ele tem uma frase muito famosa. Ele dizia o seguinte: como coisas ruins podem acontecer com pessoas boas? Era uma pergunta que era feita para ele. E ele respondia, bom, depende. Só tem uma pessoa boa que sofreu coisas ruins. Essa pessoa foi Jesus, quando carregou sobre si o nosso pecado. Então a pessoa boa mesmo é Jesus. Então, assim, eu entendo que exista, para quem está passando por um momento difícil, a pessoa que está passando por um momento difícil, ela não quer ouvir isso. Mas não dá pra, é inquestionável o fato de que a Bíblia ensina que não existe seres humanos bons. Existem seres humanos pecadores. Uns são mais virtuosos do que o outro, de fato, devido à educação, à criação, ao caráter. Mas mesmo assim, não há ser humano que não seja pecador. E por isso todos estão debaixo dessa condição do sofrimento humano. Professor Pedro, quero também lhe perguntar quais exemplos bíblicos são dados para explicar por que pessoas boas enfrentam o sofrimento. Legal. Olha, eu só consigo enxergar dois exemplos que mostram essas pessoas boas passando por situações difíceis. Um no Antigo, outro no Novo Testamento. O primeiro é o próprio Jó. Jó, nós normalmente pregamos sobre Deus.
todo domingo na igreja nós pregamos sobre Deus. Na história de Jó você tem algo diferente, você tem o próprio Deus pregando sobre Jó quando disse a Satanás: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Então, de fato, Jó era uma pessoa boa, pecador como qualquer outro ser humano, mas ele era uma pessoa boa e ele vai passar por tudo aquilo. E aí tem um livro, uma pregação muito boa, que é a tese de Satanás. Para Satanás, Jó abandonaria Deus se ele perdesse seus bens, se perdesse as pessoas que ele amava, se perdesse as coisas que ele possuía, se perdesse sua saúde. E até se prova errada, porque ao contrário de tudo isso, ele passa por sofrimento. Normalmente a gente lê o livro de Jó até o capítulo 3, mas é bom ler o livro inteiro. Você vai ver que Jó, de fato, depois, diante de tanta dor e sofrimento, ele vai fraquejar, ele vai desanimar da vida, e ele consegue passar por isso sendo sustentado por Deus. Então esse é um exemplo de gente que é boa, é gente que tem o temor do Senhor e passa por situações difíceis. E o propósito final é o que ele mesmo fala no capítulo 42 do livro. Antes eu só ouvia falar quem era o Senhor, agora meus olhos te veem. Então, se aquela situação serviu para que Jó conhecesse de fato o Deus da aliança, o Yahvé da aliança, aquilo foi muito bom. Eu já ouvi muito isso, escuto as pessoas falando: olha, foi bom ter passado por aquilo porque eu conheci mais ao Senhor. O próprio salmista fala no Salmo 119, o Salmo do alfabeto: foi bom ter passado por aflições para que eu aprendesse a guardar a tua lei. Então você tem esse exemplo no Antigo Testamento. Você tem também o próprio Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, que esse sim, ele não é pecador, ele é em essência bom, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é santo, ele passa pela situação que ele passou, um propósito muito mais redentor, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, e ali, sacrificado pelos nossos pecados, sofreu a ira amarga de Deus, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então esses são dois personagens que nós vemos, que são bons, passaram, e por um propósito mais elevado. Professor, também quero lhe perguntar: qual é o papel do sofrimento na vida espiritual à luz da palavra de Deus? Legal. Bom, e aí é mais fácil explicar, porque tem textos bem claros no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Fica claro que, à luz da Bíblia, o sofrimento, ele ajuda as pessoas a crescerem e a amadurecerem. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o propósito do sofrimento nesse aspecto é fazer com que as pessoas cresçam e amadureçam. E é uma coisa importante, pastor, nossos ouvintes, aqueles pais lá da década de 80, da década de 90, eles criaram filhos, década de 70, 80, 90, eles criaram filhos, e normalmente o pai escolhia a profissão do filho. Você vai fazer tal coisa e tal. E isso fez com que as pessoas conseguissem ter bons trabalhos, comprassem casas, carros, se estabilizassem. E aí hoje em dia, os pais, eles estão errando muito quando fazem o seguinte: filho, o papai quer que você seja feliz. E a gente sabe que na perspectiva filosófica, esse é um objetivo inalcançável. A felicidade verdadeira, ela só pode ser vivida em Cristo. E quando você coloca sobre um adolescente hoje, o pai quer que você seja feliz, você não tem noção o tamanho da responsabilidade que você joga sobre esse adolescente. Por quê? Porque para ele não existe possibilidade de sofrer ou fracasso, ou errar, tropeçar e começar de novo. Para ele só existe essa possibilidade de ser feliz. E aí nós vemos a psiquiatria, os neurologistas, cada vez mais sendo requisitados. Por quê? Porque você coloca a pessoa em crise existencial. O fato é que o sofrimento é da existência humana. Nós vivemos, a vida é sofrida. Nós nascemos, choramos, vamos partir chorando. E aprender a lidar com isso é a grande questão.
E segundo o que o texto nos ensina, o sofrimento gera crescimento e amadurecimento. As pessoas precisam ter essa compreensão de que passar por situações difíceis ajuda as pessoas a crescerem e a amadurecerem. Pessoas que passam por situações difíceis crescem e amadurecem de forma mais plena, de acordo com a Bíblia. E o segundo propósito é desenvolver paciência. Paulo diz isso lá em Romanos 5, verso 3. E também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. Quem que tem paciência hoje, né? Meu Deus, ninguém tem paciência para nada. A gente não tem mais paciência de assistir vídeo de 30 segundos, a gente quer vídeo de 3 segundos, 5 segundos. Se é 30 segundos, não, acabou. E passar por situações difíceis faz a gente entender, faz a gente aprender que as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, que existem coisas que Deus está fazendo na nossa vida, que a gente vai ter que passar por situações e de forma paciente, e se alegrar com isso no Senhor, o nosso Deus. Que bacana, muito obrigado, professor Pedro Tertulino, pela excelente explicação. Que o Espírito Santo usa e venha utilizar este programa, este ensinamento para consolar cada um de nós, para que venhamos superar e vencer o sofrimento humano, as lutas, as dificuldades, e que venhamos então cumprir com o propósito do Senhor em todas essas coisas. Vamos então fazer a última pergunta do programa. Professor Pedro Tertulino, como nós devemos enfrentar o sofrimento? Pois é, esse é o ponto importante. A Bíblia não é um livro de informações teóricas, a Bíblia é prática e ela nos ensina. Para o nosso ouvinte que possa estar passando por uma situação difícil, a primeira coisa que você precisa entender é que, de fato, Deus está com você. Aí você pode pensar, impossível, não, Deus está com você. É até por isso que você está suportando tudo isso. O nosso Senhor Jesus, Ele se fez carne, habitou entre nós e prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma verdade que você precisa ter em mente. Deus está com você. Nem sempre você vai ser livre das situações difíceis, mas Ele vai te livrar em situações difíceis. E Ele está te sustentando, está te guardando. E o segundo ponto, entenda que é uma fase. Assim como você teve fases boas na sua vida, esse momento da fase difícil é uma fase. E as fases passam. Tem o outono, tem o inverno, tem a primavera, tem o verão, tem o dia de chuva, tem o dia de sol, tem a noite, tem o dia. São fases e fases passam. Então mantenha calma, não faça nenhuma bobagem. Terceiro ponto, não queira resolver problemas criando outro problema. Ah, descobriu que está grávida, vai abortar. Não, você não resolve um problema criando outro. Está endividado, está pensando em tirar sua vida. Não faça isso, você não resolve um problema criando outro. Você vai resolver problema, resolvendo o problema. E você precisa estar vivo para isso, precisa estar inteiro para que isso aconteça. E um conselho importante, identifica o que está causando sofrimento. Olha na sua vida, perceba, será que esse sofrimento é pelo simples fato de ser pecador? Será que esse sofrimento tem a ver com alguma investida de Satanás? Se for isso, ore, repreenda, peça oração, recorra à igreja, esteja na igreja. Será que é alguma escolha errada que você fez? Agora, você aprendendo com isso, você vai ter a oportunidade de fazer uma escolha certa. Você vai colher o que plantou, e isso é bom, porque você vai colher o que plantou. Se você começar a plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Será que é a maldade das pessoas? Existem pessoas que sim, você tem que se afastar delas. Né? Você sabe que a pessoa quer o seu mal, não tem um porquê conviver com essa pessoa gratuitamente. O fato é, identifica o que está causando o sofrimento e corrija se possível. Aí você fala assim, eu entendi que é um processo de Deus, aí não tem o que fazer. Aí abrace-se com o Senhor, com o Espírito Santo, esteja na igreja, vai passar. Se é um propósito do Senhor, vai passar. E uma coisa que eu deixo aqui para todos vocês, suporte esse momento com coragem. Tem uma carta que eu acho muito bonita no Novo Testamento, Epístola aos Hebreus. O texto de Hebreus 12 diz assim, ó: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
Os irmãos que têm mais de 30, 40 anos aqui vai se identificar com o que eu estou falando. Antigamente, o pai e a mãe, quando tinha que corrigir o filho, batia no filho, né? Hoje isso quase que não acontece mais, mas era uma coisa comum. O filho aprontava uma arte, o pai ia lá e dava uma cintada, uma varada, e isso gerava na hora uma dor, assim, mas uma dor terrível. Ninguém gostava de passar por correção. Mas hoje na vida adulta você entende que aquilo foi importante para você, para quê? Para que você aprendesse a virar gente, tomar jeito de gente mesmo, para andar certo, fazer as coisas certas. O texto diz isso, toda disciplina na hora não parece uma coisa legal. E não é, gente. A pessoa que gosta de sofrer, ela tem um problema psiquiátrico, ela precisa de tratamento, isso é sadismo. Isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde. Ninguém gosta de sofrer, mas infelizmente a gente passa por isso. E o texto continua: por isso reestabelecei as mãos caídas e os joelhos trôpegos, né? Que o português do vernáculo, a ideia dos joelhos tremendo, vacilantes. Não, gente, vamos suportar. A gente não está sozinho, por isso dá para aguentar com Jesus essa situação. E isso vai gerar crescimento. Daqui a pouco você vai estar testemunhando, dando glória a Deus porque essa fase passou, mas não olhe para isso como uma coisa no sentido de que Deus te abandonou, deu as costas para você, porque não, o Senhor está sempre ao seu lado. O Emanuel se fez carne para habitar entre nós e viver conosco. Que tremendo Newton Fagner, que explicação profunda e profética da palavra do Senhor para o consolo do nosso coração. Querido ouvinte, minha querida ouvinte, que o Espírito Santo use cada palavra que foi ministrada neste momento no programa Teologando através do professor Pedro Tertulino, que o Espírito Santo use esses ensinamentos para trazer o consolo no seu coração. Deus está com você, Deus está no controle e Deus tem um propósito neste problema, neste sofrimento e nesta adversidade. Ainda neste ano, em 2024, você há de testemunhar o agir e o propósito de Deus em todas essas coisas. Vai passar. Amém. Vai passar. Como o meu sogro disse para mim em uma conversa durante essa semana, se as coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Tudo passa. Vamos então encerrar a nossa programação, mas antes eu quero aqui pedir para o professor Pedro Tertulino fazer suas últimas considerações. Gratidão, professor, pelo convite. Newton, pela sua gentileza. Só quem conhece o espaço aqui da Melodia sabe o quanto o Newton é abençoador para este lugar, para as nossas vidas. Gratidão aos nossos ouvintes, pessoal de Marialva, um abraço para vocês. Amamos Marialva, amamos vocês. Gratidão pela minha esposa, pastora Grazi, o Theo, que me acompanhou aqui nessa manhã. Muito bom, muito obrigado. Gratidão, Senhor, por todas as coisas. E até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.